Durante a ciranda, Luara resgata a alegria de sua infância. E então, num giro ao redor do sol, uma centelha dele entra no coração da menina Lua. Esse trecho é do livro Luar Azul, de Daniela Penelope, e esse livro tem na biblioteca. E agora eu quero convidar você para conhecer mais um espaço da Biblioteca Hélio Pinto, a Sala de Leitura das Crianças. Aqui a gente encontra centenas de obras infantis, infanto-juvenis de todos os gêneros e para todos os gostos. Tem desde livros para alfabetização e introdução à leitura, até quadrinhos, sagas completas. E é claro que tem literatura infantil joseense. O livro de hoje é da Daniela Penelope, uma escritora joseense que cresceu rodeada pelos livros e que desde muito cedo viu neles grandes amigos. Quando eu era criança, eu não imaginava que eu fosse ser escritora. A minha mãe era professora de língua portuguesa e minha casa sempre foi muito cheia de livros, então o livro ele era muito acessível. Eu sei que isso não é a realidade da maioria das pessoas, mas como a minha mãe era professora de língua portuguesa, era a ferramenta de trabalho dela. Então você ia no banheiro, na cozinha, nos quartos, era livro para todo lado, e até hoje a casa da minha mãe ainda é assim, cheia de livros. Além de eu lembrar desse vínculo forte com a minha mãe, eu lembro dela terminando o livro, fechando o livro, e eu apagando a luz para a gente dormir, acabou a história, e eu começando na minha cabeça uma nova história. Ela apagava a luz e eu ficava dentro de mim, imaginando como eu terminaria aquela história. E uma dessas histórias é justamente Luar Azul, um conto que mistura os elementos de uma fábula com a cadência de poema para dar vida à lua, ou melhor dizendo, à Luara, a menina lua, que vive acima dos céus, passando pelas nuvens e até pela exosfera, uma criança celestial que ama brincar de imaginar e que terá de viver diversas fases, enfrentando eclipses e até o momento de minguar. Em Luar Azul, também podemos ver as belíssimas ilustrações de Camila Morita, outra grande artista da nossa cidade. O livro Luar Azul ele foi escrito durante a pandemia, quase no final da pandemia, né? E ele veio porque eu percebi que as crianças e os adolescentes que estavam próximos a mim, meus sobrinhos, minha filha, eu percebi que as crianças estavam tristes, né? Algumas com depressão, e percebi também a dificuldade das famílias de entender e de conversar sobre a tristeza. Era como se a criança não pudesse sentir a tristeza, a criança tivesse que sempre ser feliz e alegre o tempo todo. Então, o Luar Azul, ela vem como uma história que abre uma porta para poder falar sobre sentimentos, sobre emoções, sobre mudanças e fases que a gente tem ao longo da vida, ao longo do dia. E assim como a escritora traz na introdução deste livro, ao citar Antônio Cândido e o direito à literatura, o acesso à leitura é um direito de todos. A Lei Federal nº 10.753 institui a Política Nacional do Livro, colocando-o como meio principal e insubstituível de difusão de cultura e transmissão de conhecimento, fomento à pesquisa social e científica, conservação do patrimônio nacional, transformação social e até melhoria da qualidade de vida. Por isso, as nossas bibliotecas públicas são tão importantes. Elas asseguram um dos nossos direitos mais essenciais. Quando você tem acesso a uma narrativa que diz respeito ao mundo em que você vive, que você consegue entrar naquela história, se ver naquela história, isso te empodera demais, né? Então a literatura ela tem esse potencial de empoderar, de te colocar no lugar do outro, de ter mais empatia pelo outro.